Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos ao nosso 13º episódio no nosso podcast Café com Justiça. Você que pretende, empresário, empreendedor, que pretende ver sua marca com a gente, quer se tornar nosso parceiro, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. E agora também vocês têm a oportunidade de acompanhar os nossos episódios através do Spotify, tá? O link está aí na descrição. Siga a gente, compartilha, curte e comenta. Hoje, 13º episódio. Estamos aqui com uma ilustre presença aqui, uma pessoa que eu particularmente admiro muito, tenho muito respeito. O currículo dele é um currículo invejável aí. Foi advogado, criminalista, especialista em direito penal, processual penal durante muitos anos, um exímio docente, principalmente aí na parte de cursinhos preparatórios, especialista também em programação neurolinguística, inteligência emocional, acupunturista e docente atualmente na medicina chinesa. Doutor Rodrigo Castelo, muito obrigado pela vinda ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, queridão. Olha, eu já vou inicialmente pedir só Rodrigo Castelo, tá beleza? Porque todo esse currículo, né, a gente tem que buscar ao longo da nossa vida, né? Obviamente a gente vai colocando o currículo na mochila, mas tudo isso é uma bagagem para ser humano. E tamo aí. Valeu. Legal. Felizão participar. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Felizão. Espero ser soma nessa conversa de hoje, né? E legal, um prazer. Prazer estar aqui. Show de bola. Bom que você veio. Com certeza tem muito a contribuir com o público que nos assiste, que não é só o público do direito, né? Mas quem se familiariza, né, com a justiça também, aprecia um bom café. Então, bora fazer acontecer. Fala aí pra gente, professor, quem é Rodrigo Castelo? De onde você veio? Pessoal que não te conhece, sua infância, adolescência, fala um pouquinho pra gente aí, fica à vontade. Legal. Olha, eu vou tentar resumir bem, de uma forma bem pontual, assim. Olha que interessante, né? Você sabe, cara, que a minha mãe, ela sempre me falava, eu de pequeno, era muito curioso porque eu acordava com pesadelos, cara. Pesadelos, assim, e eu falava pra minha mãe preocupada, ela falou assim, o que foi, assim, né? Ah, eu tô preso, eu tô preso. Eu sonhava que eu estava preso, cara. Acordava suado, assim. E eu jogava uma frase pesada, assim, eu falava, ó, eu nunca vou pra uma prisão. Se um dia eu for preso, eu me mato. Pequeno falando isso. E é engraçado, né, cara? A vida vai passando e depois eu fui desembocar na advocacia criminal. E minha mãe um dia me falou, eu lembro disso. Falou, você tinha esses sonhos. E olha onde você advoga hoje. Será que não é de algo passado? Ou seja, eu tinha fascínio pelo sistema prisional. Fascínio. Mas, ao mesmo tempo, muito medo de estar naquele lugar. Mas fascínio pelo sistema, enfim. É muito curioso. E eu sempre fui um cara que eu gostei... Eu gostava muito de fazer minhas coisinhas assim para ter meu dinheiro. Assim como você. Eu fiz isso também. Ou seja, eu engraxava um sapato no meu avô, ele me dava uma graninha, descia pra padaria comer uma pizza. Lavava o carro do meu avô, descia pra padaria comer uma pizza. Eu queria ter minha graninha, entendeu? Fui trabalhando, cara. Sempre trabalhei desde pequeno. Fui office boy. Hoje uma profissão, não sei nem se existe mais, opção de boy, né? Office boy, eu fui office boy. E trabalhei no depósito de uma grande empresa de chocolate, né? Época de Páscoa aí. Eu fui em vários. Trabalhei vendendo peças de automóveis. Nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Enfim. E eu acho que um ponto que me marcou bastante, né? Vendi muito tempo cachorro-quente. Vendia cachorro-quente na noitada, tinha um ponto no Ipiranga,
na região de Ipiranga, São Paulo, e vendia cachorro-quente na noitada, né? Só que eu tava com um saco cheio de vender, por quê? Porque eu falo, poxa vida, né, cara? Isso não é vida, meu. Eu tô cansado, é um veneno, noitada, e é um problema, cara. Ganhei grana com isso, né? Mas eu não tinha final de semana, chuva, sol, era um negócio bem tenso. Isso adolescente. Não. Tinha seus 18 anos, 8, 19 anos. Aí eu arrumei um emprego numa construtora. Uma construtora para trabalhar no setor de cobranças de lá, né? Muito bem. Aí eu fui para cobrança, depois eu fui para o departamento jurídico dessa empresa, né? Aí eu falei, puxa vida, eu tô tendo contato com advogado, vendo andamento de processo, não tinha nada a ver com a área criminal. Vendo andamento de processo, tô fazendo papel de advogado, aspas, né? Mas eu não sou advogado, quer saber, eu fazer direito. Aí no ano 2000 eu entrei na faculdade de Direito. Do nada. Falei, eu quero fazer Direito. E o curioso foi o seguinte, né? Porque na faculdade de Direito eu fui com aquela ideia assim, eu não quero ser policial, não quero ser promotor, não quero ser juiz, não, eu quero ser advogado criminalista. Não quero ser, não, eu quero ser advogado criminalista e eu quero trabalhar especificamente com a classe mais vulnerável. Aí fiz parte da assistência judiciária de Santo André. Enfim, trabalhei bastante, né? Fazia júri, só direito criminal. E foi uma experiência fantástica. E... Desculpa interromper, doutor. O doutor passou no exame de ordem, que ano? Eu passei no exame de ordem, eu me formei em novembro. Eu prestei exame de ordem, porque antigamente não podia fazer, tinha que terminar os 10 semestres, terminava né? A faculdade. Hoje você pode, parece que você pode fazer no quarto ano. Pro nono. Isso. Eu terminei em novembro, a faculdade em outubro ali. Aí em novembro eu fiz a prova, né? Eu passei no primeiro exame. Passei na primeira fase. Aí em fevereiro foi minha segunda fase. Aí eu passei na segunda fase. Mas foi um negócio esquisito, tá? Porque quando eu passei no exame de ordem, deu 97% de reprovação no meu exame. Foi no ano 2006 ali. Foi muita reprovação, muita. E aquele negócio, difícil, impossível. Realmente, o exame de ordem não é uma tarefa fácil. Você que está prestando, né, tem que ter muito centramento, muita disposição, muito foco, muita organização interna para passar. E você vai conseguir, obviamente. Uma prova que eu acho, uns 80% dela é psicológico. Psicológico, sim. Aí o que acontece? Eu, especificamente, foi muito louco. Porque eu passei no exame de ordem, foi em novembro, novembro. A minha irmã, falecida, Camila Castelo, tinha paralisia cerebral, nunca andou, nunca sentou e nunca falou, né? Faleceu com 24 anos. Ela fez aniversário no dia 27 de outubro. Aí ela faleceu, a outra semana. E nesse lapso foi minha primeira fase de exame de ordem. Eu fui transtornado fazendo o exame de ordem. Eu passei não sei como. Passei, mas não sei como. Aí veio a paulada que é Natal. Minha irmã tinha falecido em outubro, quase novembro. E Natal. Não, faleceu em novembro. Aí veio Natal. Você imagina o clima. E fevereiro foi minha segunda fase. Treinei que nem um ruminante. Treinei. Folha de almace, fazia 222 peças. Fez escala no dedo. Decorei. Mas eu estava com o emocional abalado. Eu não sei que raio eu consegui passar. Consegui, por osmose. Claro que tinha bagagem de estudo, né? Isso contou muito, obviamente. Mas eu fui com o emocional destruído. Mas rolou. Passei no meu exame de ordem. Emendei no pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura, 2006. Terminei em 2008, processo penal. Terminei a Escola Paulista da Magistratura, fui para o doutorado em Direito Penal, não concluí.
não defendi a tese. Fui para o doutorado na UBA, Universidade de Buenos Aires. Aí eu fiz os módulos, 4 módulos lá, foi muito rico. Mas essa eu já fui advogando na área criminal e com aquela febre, né? Sangue fervendo, falando, eu preciso, eu gosto. E minha irmã foi vítima de preconceito, cara. 24 anos. Preconceito e discriminação. E eu não aceito isso. Nunca aceitei isso. Então é um negócio de advogar, borbulhava dentro de mim. E esse é um pouquinho, cara. E hoje eu não sou mais nada disso, né? Abandonei tudo isso, eu tô numa outra área. Eu acho que nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos conversar sobre também, doutor. Doutor tinha mais irmãos? Éramos em 3. A minha irmã, eu tenho mais uma irmã. A minha irmã caçula que faleceu. Caçula, Camila. Camila Castelo. Doutor, então, né, sempre direito penal era o que realmente te vibrava, era a área que você realmente se enveredou. A gente sabe como é complicado, né, a advocacia criminal. Pensar fora da caixa, né, na sociedade atual não é fácil, né? É um sistema também, né, que na realidade não ressocializa ninguém, né? Então, lutar em prol dos menos favorecidos ali, eu acredito que não deva ser uma tarefa fácil. Eu amo o direito penal, mas somente para docência, né? Não é algo que eu vislumbre para poder atuar diretamente. Não gosto, mas na docência eu acho uma disciplina apaixonante. Eu queria saber um pouquinho, doutor, como que foi, quais foram as experiências em relação à organização e crime organizado que teve quando advogava nessa esfera criminal. Para quem não sabe, eu conheci o doutor e amigo Rodrigo Castelo fazendo cursinho preparatório na central do concursos, e um dia o doutor Rodrigo entrou na sala, ele tinha já um jeito peculiar de deixar o ambiente lá com uma música, um ambiente mais tranquilo para a galera ficar meditando um pouco antes. Isso era muito bom para quem chegava cedo para poder fazer uma introspecção, para poder estar ali no momento de aula, era um diferencial realmente. E eu iniciei, na realidade, o direito por conta do Dr. Rodrigo. Para quem não sabe, foi quando eu escutei o primeiro artigo do Código Penal, num crime nulla pena sine lege, em latim, a primeira vez, né, porque tinha caído num concurso, e ali eu aprendi realmente a gostar do direito, desisti do cursinho e fui estudar direito. Então, para quem não sabe, esse cara aqui é a inspiração de eu ter iniciado o direito. E você me contou uma vez em sala, uma experiência, quando você ainda advogava, que um momento bem difícil da sua vida, e um rapaz chegou com uma maleta cheia de dinheiro, né, era um rapaz de uma organização criminosa. Você pensou ali, mas você realmente fechou e você falou, não quero, não vou me envolver com o que é errado, e ali você voltou para trás. Ali mostrou também um ser humano ali fora da caixa, que é difícil hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê uma sociedade que se corrompe, profissionais que se corrompem. Cada um tem uma linha de raciocínio, né? Eu acho que todo mundo precisa de um profissional técnico para poder defender. É diferente de você passar a mão na cabeça de quem fez errado. Mas eu gostaria de saber um pouco da sua experiência, o que você pode falar sobre organização criminosa, porque o sistema não ressocializa e muitas vezes essas organizações é o que abraça jovens, às vezes, ou essas pessoas que não têm experiência no crime. Fala um pouquinho pra gente, mestre. Pesada essa pergunta, hein? Porque quando a gente fala em organização criminosa e o sistema não ressocializa. Para mim, a maior organização criminosa chama-se Estado, em primeiro lugar. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que garante os direitos sociais dos cidadãos, e quando você não dá o básico para o cidadão, você não está agindo na legalidade. Então, você faz parte de uma organização criminosa chamada Estado. Então, já é um primeiro ponto.
O Brasil, ele lidera, né, a desigualdade, né? Tem gente com muito e tem gente sem nada. Isso já é um problema muito sério. Obviamente, esse nome, quando eu dava aula de organização criminosa, eu já falava. Por que funciona a organização criminosa? Eu falo pelo próprio nome, é organização. Eles são organizados, simples. Se o Estado fosse organizado dessa forma, ele não existiria organização criminosa. Então o Estado é mais organizado que a organização criminosa, senão não pode deixar acontecer. Mas aconteceu e faz parte disso daí. E é um mundo sem volta. É um mundo pesado, é um mundo realmente paralelo, que eu, particularmente, não podemos fechar os olhos para uma realidade. Eu, particularmente, nunca mordi essa isca. Eu falo para minha esposa até hoje, 10 anos de advocacia criminal, 10 anos de advocacia criminal atuante, eu fechei essa profissão como? Com meu apartamento de 70 metros quadrados, num prédio que foi revitalizado de 3 andares, nem elevador. É isso, eu fechei com isso. Durante a pandemia, tive que vender minha moto para cobrir conta. É isso. Mas em paz. Vou para qualquer lugar, piso em qualquer lugar e converso com qualquer um. Agora, tem gente da minha turma de direito e tem gente que foi meu aluno que está preso. Outro foi assassinado. Outro ficou milionário, mas não pode comer um lanche comigo. Mas aí são escolhas. São escolhas. Uma pessoa faz parte de organização criminosa? Ok, a escolha é dela. O problema é dela. O peso é dela. Tudo bem. Eu não faço parte. Simples fato de assinar um contrato para trabalhar tecnicamente em prol dessa pessoa. Outra coisa é você querer aderir a isso e querer fazer parte. Mas aí é a escolha sua. É uma isca muito... Então fica a dica sempre, né? Porque o dinheiro ele é muito sedutor. Ainda mais no momento de dificuldade. Que é o exemplo da maleta que eu falei. Da maleta. Agora vai de você aceitá-lo ou não. Eu resolvi não aceitá-lo. Por quê? Porque eu ia sair da minha estrada. A estrada que eu escolhi trilhar. E é um passo sem volta. Eu quero continuar caminhando sob o manto de uma legalidade. Eu quero dormir tranquilo. Você entendeu? Eu. Mas aí são escolhas. Percebe? Porque hora ou outra você pode até se sentir atraído aqui e ali. Mas dependendo do seu alicerce, da sua raiz, você não sai. Agora, se você tiver um pensamento um pouco fragilizado, tal, então você sai da estrada e vai se machucar bastante, cara. Eu penso muito que, assim, eu tenho muito comigo a lei da semeadura, né? Então eu acredito que não tem como você plantar coisa boa e colher coisa ruim. E assim também é o inverso, né? Vai vir, não adianta, né? Talvez você escolha um caminho um pouco mais fácil, talvez seja até um pouco melhor e rentável aparentemente, mas vai te cobrar um preço. Não tenha dúvida. E acho que a paz, né? Você dormir tranquilo, não tem preço. Por que eu falo isso, né? Extremamente, se a gente for ver a advocacia criminal, é uma das esferas do direito, dos ramos, uma área extremamente rentável. Não estou falando que quem ganha bem no direito criminal é o cara que está fazendo errado. Mas tem muita gente que estuda, conhece o correto, mas se envereda para o lado errado. A vida vai cobrar de alguma maneira. A vida vai cobrar de alguma maneira. E o preço é alto. O boleto vem. Ainda mais hoje que eu trabalho com terapia, muitas pessoas externamente estão perfeitas. Agora, internamente estão quebradas, entendeu? Agora, a lei da semeadura. O que plantou? Porque nada vem do nada, né? Nada vem do nada. Sempre tem algo que... Eu sempre falo, o boleto vem. Entendeu? O boleto vem mais cedo ou mais tarde. Mas é muito legal a gente tocar nesse assunto porque o direito, ele é realmente bonito. O direito é fascinante.
E eu quis enveredar para a área criminal porque eu lembro muito bem de uma frase de um livro do professor Rogério Greco, salvo engano, Direito Penal do Equilíbrio. Há muito tempo eu estou distante da área, né? Mas ele fala assim, ele já começa falando assim, o direito penal ele tem cheiro, cor e classe social. E eu experienciei isso na prática. Realmente ele tem cheiro, cor e classe social. Dependendo da cor, é uma abordagem. Dependendo da cor, é outra abordagem. Em todos os sentidos falando. Seja abordagem falada, de abordagem mesmo. E em todos os sentidos, de cumprimento de lei, em todos os sentidos. Então, eu sempre falo que tem uma frase, uma música do Emicida Amarelo, MC Amarelo, né? Emicida, muito forte, que tem um poema chamado Esmalha, acho que tem pele alva e pele alvo. Eu acho muito forte isso. Infelizmente, ainda a gente enxerga o ser humano de uma forma diferente pela casca. Infelizmente, a gente julga. Infelizmente, a gente julga pela condição social, pelo gosto musical, pela roupa que veste, pelo cabelo que faz, pela família que tem, pela amizade que tem, pela... Oh, caramba, a gente cansa de tanto rótulo, sabe? Enche, enche. Não pode, cara. A gente nunca pode esquecer que o camarada é um poço de história. Somos historiadores. Temos que escolher histórias, verificar a história do cara. E quando a advocacia já não te preenchia mais, o doutor parou, decidiu abandonar a advocacia, é isso? A advocacia ela começou a me conflitar. Muito. Conflito no seguinte sentido. Eu tava triste, cara. É só isso. Triste. Triste. Porque eu tava dando murro mesmo na ponta de faca. Tava triste. Por que triste? Porque, infelizmente, tem muita vaidade, muito ego. O camarada, não sei, ele tem um cargo, ele acha que ele é o Deus ali e pode pisar no outro, sabe? É muito difícil lidar com autoridades, assim. Autoridade que não tem ela não tem preparação para ser autoridade verdadeiramente. Você dá autoridade para uma pessoa que está fragilizada. Ele vai ser um opressor, cara. Simples. Ele vai pisar, ele vai gritar. A pessoa, quanto mais vazia, mais agressiva. Ela é muito agressiva. Ela fala alto, ela berra, ela grita. E cansa isso. E eu fui minando, sabe? Aí eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Não vai rolar. Aí eu tomei essa decisão, fui até o OAB e pedi baixa da minha OAB. Eu quebrei minha OAB. Literalmente, eu pedi baixa em outubro de 2016. Eu pedi baixa, eu falei, isso não faz parte da minha vida. Aí aguenta as pauladas, né? Ui, você vai sair, não sei o quê. Só eu sei o que eu sinto. Ninguém vai saber o que eu sinto. A tristeza, o aperto no peito, o nó na garganta, o frio na barriga, a mente cheia de ruído. Eu falei, tô fora, não quero, tô ficando doente. Mas sabe o legal de tudo isso, mestre? O que eu enxergo? É que, assim, independente de algo, você não se limitou, né? Do nada despertou interesse pelo direito. Eu vou fazer, eu vou estudar. Gostei do direito penal, vou me especializar numa melhor instituição, vou me arriscar em iniciar um doutorado em um outro país, se desafiando sempre. Eu vou lá naquela ideia de criança de tentar fazer o bem, né? Eu vou ver atrás dos bastidores como que funciona e tecnicamente tentar ajudar. Então, até onde deu, você fez sem se corromper. Isso é bacana. E não parou, né? E vou falar um pouquinho agora sobre a docência. Só que antes, queria soltar um vídeo antigo aí pro nosso público que nos assiste. Tá no jeito aí, Rodrigão? Você pode fazer o favor? Senhores, sejam bem-vindos. Mais uma vez, vamos conversar a respeito do crime do artigo 212 do Código Penal, vilipêndio a cadáver. Legal? As principais informações dos melhores momentos. O artigo 212 fala vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. O que é vilipendiar? É menoscabar, desrespeitar, legal? Ultrajar o cadáver ou suas cinzas. Então, nós temos o objeto material do crime, cadáver
ou suas cinzas. Então, ó, vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Dá uma cusparada no cadáver, faz jogo da velha no cadáver. Isso é vilipêndio. Necrofilia também caracteriza vilipêndio a cadáver, tá? Necrofilia, mantém-se de relação sexual com o defunto. Legal? O objeto material é cadáver ou suas cinzas. Combinado? Qual o bem jurídico protegido? O sentimento de respeito aos mortos, isto é, a sua memória. Beleza? Quem é sujeito passivo desse crime é o cadáver? Jamais. Não é. Sujeito passivo é a coletividade, bem como a família do morto. A coletividade, bem como a família do morto. E quando é que se consuma? Consuma-se quando o agente pratica qualquer ato de vilipêndio, ok? Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Cabe suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099 de 95 e a ação é pública incondicionada. Volte esse vídeo, assista mais algumas vezes e escreva. Faça suas anotações. Legal? Até uma próxima. Valeu, sucesso, tchau. Fala, pessoal, esse aqui é o docente Rodrigo Castelo. Na realidade, essa era a fisionomia quando eu conheci. Nossa, minha outra versão. Eu fiz questão de trazer esse vídeo, por mais que seja um canal que não está atualizado, que é um canal que não seja usual mais do professor, tem muitos conceitos importantes ali que ainda são usuais, tá? E eu acredito que o dinamismo e a didática do professor, ela é muito clara, não enche linguiça e você consegue absorver bastante o conteúdo. Então você que está estudando para concurso, né, claro, se atualiza para ver se é o que está de acordo com a legislação, mas a didática e o dinamismo dos conceitos ali eu acho extremamente importante. Então, vai estar aí na chamada, tá? O link para você poder acessar os vídeos e o canal do YouTube. O mestre, ele mantém lá, né, independente de estar alimentando ou ser usual, para justamente isso, contribuir de uma maneira gratuita e genuína com você aí que quer aprender aí com direito penal, estudando para cursinho, concurso, enfim, OB, tá bom? Fica aqui a dica. Mestre, fala um pouquinho da sua experiência na docência aí. Nossa, que legal esse canal. Gente, ó, eu vou abrir uma coisa. Eu gravava, se você vasculhar, eu gravava do jeito que eu chegava. Já gravei de regata, gravei de terno e gravata depois de um júri. Já gravei numa pista, numa balada na madrugada. Uma loucura. Mas muito legal mesmo. Então, se fizer sentido, bora lá. Então, docência. Meu, eu sempre curti muito sala de aula. Sala de aula realmente é um templo, assim, sabe? Eu sempre gostei dessa troca. E eu sempre também eu queria me fazer entender. O direito, ele é muito complexo, ele é muito chato, ele é muito rebuscado, é muita juridiquês, acho que essa é a palavra. Isso é chato para Juju. Ou seja, porque quando eu advogava, as minhas petições eram assim, se o direito é público, né? Não, o processo é público, tá lá na Constituição, é público, né? Se é público, ou seja, o Zé da padaria, ele tem que ler e entender. E o juiz tem que ler e entender. Eles têm que falar para todo mundo. Agora, data máxima, vênia, poder CI, fala, vai pro inferno, meu. Que coisa chata, rebuscada, antiga, arcaica. A gente tem que ser... E na sala de aula, a gente tem que ser, assim, dinâmico. Tem que se fazer entender, tem que ter uma lógica, começo, meio e fim. Tem que passar informação para ele fazer xizinho no lugar certo, para ele conquistar o sonho dele. Falar bonito não faz ninguém passar no concurso, percebe? Eu acho que esse é o diferencial de um bom docente ou do perfil que realmente o discente espera de um docente. Né, que realmente o interlocutor consiga transmitir com clareza o que o receptor ele precisa absorver. É isso. Sim, sim. E assim, você consegue fazer isso com maestria no direito. É por isso que eu fiz questão de deixar aqui, porque acho que pode auxiliar muita gente. Posso falar uma coisa, cara? Fica à vontade. Você tem que gostar do que você faz, entendeu?
Você tem que gostar. Se você não gosta de gente, você não vai se dar bem em sala de aula. Você pode ter uma vaidade, pode ter um ego. Nossa, eu sou o professor. Não. Você está professor. Você não é. Porque o professor mesmo, cara, ele direciona, sabe? Ele fala, tamo junto, cara. Tamo junto. Eu sei sua aflição. Eu também tenho aflição. Eu sou igualzinho você. Não sobe num pedestal, Não, né? eu sou igualzinho. A única diferença é de informação. Eu tô um pouquinho mais à frente, você tá um pouquinho mais atrás, mas daqui a pouco a gente tá junto. Se eu parar, você vai chegar também. Perfeito. Então eu acho que você tem que curtir, cara. Tem que curtir sala de aula. Eu curto sala de aula. Aí eu fiquei em sala de aula, né? Eu dei aula na Universidade de São Marcos, quando eu saí da facul, que foi muito legal, eu dando aula. Gente, eu dando aula, isso me marcou. Me marcou. Eu sou amigo dele até hoje, é um senhorzinho já aposentado, Edgar Cruz Coelho, desembargador aposentado. Um brinco, sala de aula. Aí ele me deu aula, esse professor, tinha uma admiração brutal. Eu admiro muito o professor, né? Aí eu falei, eu vou dar aula aqui. Aí eu entrei para dar aula na Universidade de São Marcos e consegui. Quando eu entrei na sala de aula, eu me deparei com os professores de uma mesa grandona, assim, um pouquinho maior que essa. Os meus professores, cara. Todo mundo no mesmo nível. Mas eu não consigo. Eu falo, professor, obrigado. Aí o professor Edgar Cruz Coelho, cara, Emocionante. ele chegou para mim e falou assim, ó, Rodrigo, eu não sou mais seu professor, somos colegas. Cara, eu chorei, meu. Eu chorei. Porque ele falou, a gente estamos igual, somos iguais. Eu falei, puta, que legal. Mas eu sempre é o meu professor, entendeu? Assim como hoje na medicina chinesa, eu tenho mestres lá, professor Regis da faculdade, Ebramec, os meus professores, eles me conduzem. Então eu tenho uma gratidão por professor. Eu acho uma profissão muito linda, sabe? O professor, ele realmente é um pilar para você. Te conduz. Né? Ele é muito importante. Você deu aula, então, em faculdade? Aí eu saí da cursinho. faculdade, fiquei 2 aninhos só na facul, aí eu fui pro cursinho, fui pra central de concurso em agosto de 2008, eu saí em 2020, começo de 2025, não, estamos em 2025, outubro ou novembro de 2024, ou seja, muito tempo dando aula, e nesse meio tempo do cursinho, que eu nunca parei, né? Eu pipoquei um pouco no Damásio, aula para o OAB, aí LFG, umas aulinhas, né, também, e assim vai, né? E eu saí da área do direito, né, da docência do direito, agora, e eu ainda agora na docência da medicina chinesa. Eu mudei de ramo, né? Doutor, eu estudei um pouco, né? Não sou um exímio conhecedor, mas estudei um pouco. Gosto de ler sobre a programação neurolinguística, né? Hoje tem utilizado bastante o PNL, principalmente em algumas organizações, né? Em prol do objetivo peculiar da organização. Mas eu queria saber do doutor qual que é a experiência do doutor com a PNL, o que o doutor tem a falar. Eu acho que contribui muito, principalmente para aquele profissional que está se preparando, que está estudando também. O que o doutor tem a falar sobre a PNL? Veja, programação neurolinguística. O nosso cérebro é igual um computador, cara. Tudo está sendo armazenado lá. Como é que você interpreta isso? Você interpreta de uma forma, tenho certeza. E eu interpreto de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque eu não sou você. Você é um mundo à parte. Simples. Como é que você recepciona a informação? Como é que você digere aquela informação, interpreta e como é que você se comunica? Programação neurolinguística. Ou seja, a programação neurolinguística, trocando em miúdos, né, é tudo que funciona. Se você está falando de uma forma muito rebuscada, que as pessoas não estão te entendendo, o problema está com você. Você tem que entrar no mapa de mundo da pessoa e se fazer entender. Então, você tem que entrar nessa programação e se fazer entender. É simples. Eu falo 10 vezes, a pessoa não entende. Legal, então fala a 11ª diferente, ela vai te entender. É simples. Então, a programação neurolinguística é uma ferramenta fantástica para você conviver em sociedade.
É uma ferramenta fantástica para você lidar com as suas emoções de uma forma diferente. É uma ferramenta fantástica para você fazer um planejamento na sua vida. É uma ferramenta fantástica para você atingir um objetivo, uma prova de concurso, enfim, controlar a ansiedade, como não é terapia, e sim é uma ferramenta que você pode agregar no seu dia a dia, né? Porque não estamos imunes a problemas. Todo mundo tem raiva, alegria, medo, preocupação, melancolia, né? Tudo isso. Mas é legal a gente ter ferramentas, porque quando precisa, saca uma ferramenta. Eu falo, opa, deixa eu ajustar isso, que não tá bacana, isso tá me machucando, isso não tá. Percebe? Ó, isso tem que deixar para lá, isso eu posso trazer para minha vida. E o PNL também te auxilia, por exemplo, a lidar em determinada situação sobre pressão que você precisa utilizar para poder fazer uma auto-reprogramação rápida? Sim, não tenha dúvida. Por quê? Porque PNL, por exemplo, para falar em público, muito utilizada, cara. Muito utilizada. Eu lhe pergunto, olha, agora, você que está em casa, né? Você que está em casa. Você vai falar, nossa... Eu pergunto, como que você está me enxergando? Ah, tá descontraído, tá, sei lá, tá à vontade, não tem medo. Você vai falar essas coisas, eu sei. Mas, se você pudesse relar na minha mão neste exato momento, ela está gelada e levemente suada. Ah, mas eu não dá para perceber. Que bom que não dá para perceber, mas eu estou. Só não tá demonstrando. Eu estou à vontade aqui. Mas eu estou um pouco nervoso. Por quê? Porque é um ambiente diferente, né? Uma pessoa querida, que faz tempo que a gente, né? Faz parte. Tudo faz parte, percebe? Então, só que eu estou administrando. Eu consigo administrar. Eu não deixo aquela adrenalina subir para dar aquele branco, começar a tremer. Não, eu consigo. Por quê? Porque faz parte da vida. Então você tem ferramentas para administrar, para falar em público, para dar uma palestra, para dar uma aula, para participar de um workshop, para fazer uma defesa num doutorado, num mestrado, para ser submetido a uma prova oral. Então você tem mecanismos para você ressignificar esse monte de ruído que tem na mente, super normal, vai me dar branco, vai ferrar, nossa, meu Deus, é um monstro ali, meu Deus. Não, relaxa. Tem mecanismos e você enfrenta de uma forma tranquila. E quem resolve advogar, por exemplo, a programação neurolinguística, advogar, juiz, promotor, toda essa galera aí. É assim uma ferramenta que é espetacular. Porque como que você vai entender o mapa de mundo do outro? Tanto se fala nas delações premiadas aí, nos interrogatórios, toda essa galera toda. Como que você pega uma informação, um policial, como que ele vai investigar se ele não tem a emoção dele calibrada? Ele vai gritar, ele vai bater, vai falar que ele tem que falar. Quanto mais pressionar, menos a pessoa fala. A programação neurolinguística, você vai entrando no mapa de mundo e coletando informações necessárias de uma forma legal, de uma forma lúcida e tá tudo certo para fazer um bom trabalho. Dentro desse contexto, qual é a opinião do doutor referente à banalização de coachings? Tá. Eu fiz um curso de coaching, formação em coaching na Sociedade Brasileira de PNL, onde tive minha formação practitioner, master practitioner, uma formação longa. E eu fiz coaching lá, com a Arlene Davis. Muito boa. Sou muito grato. Aprendi pra chuchu. Só que eu não falo que eu sou coach. Não falo. Não faço papel. Não trabalho com isso. Minha área é outra, ok? Estou na medicina chinesa. Tenho muito respeito das pessoas que realmente são sérias no seu trabalho. Mas coach não é palestra motivacional. Totalmente. Palestra motivacional é palestra motivacional. Coach é coach. Mentoria é mentoria. Assessoria é assessoria. Cada um no seu quadrado. Hoje, muitas pessoas falam coach, mas não é coach aquilo. Aquilo é motivação. Serotonina lá no alto, todo mundo sai mordendo o dedo, querendo mudar o mundo.
Mas da mesma forma que sobe, desce. Aí chega em casa, volta tudo da mesma forma. Não existe coach coletivo. Sabe por quê? Porque você Trabalho individual. é individual, porque você é um oceano. O Rodrigo, que está nos bastidores ali, filmando, tal, ele é outro oceano. Ele tem mãe, ele tem pai, ele teve professores diferentes, amigos diferentes, criação diferente, ambiente diferente dele, que é tudo diferente. Como que eu vou tratar da mesma forma pessoas distintas? Chega a ser insanidade. Eu tenho que saber o seu mapa de mundo para poder te auxiliar. Compreende? Eu penso dessa forma. Eu penso que a gente nunca, cara, nunca pode brincar com o sonho das pessoas. Você está interferindo na coisa mais sagrada da pessoa, cara. E a alma dela. Nunca interferir no sonho. Você tem que sempre identificar e poder auxiliar de uma forma precisa, que essa pessoa vai lembrar de você para sempre. E não palestra motivacional, você sai, dia seguinte você não sabe nem o conteúdo da palestra, mas... Então cuidado, né? Você que nos assiste aí, infelizmente, é uma atividade que tem sido banalizada, tem muitos, como dizer, nem profissionais, né? Ganhando dinheiro às custas, às vezes, daquela situação que a pessoa se encontra porque ela precisa de um auxílio profissional, né? Usando a pessoa. Então, cuidado, busque realmente um profissional, não somente habilitado, mas sim qualificado, um local realmente que seja idôneo, tá? Nesse contexto, mestre, é o seguinte, vou falar do exame de ordem, né? Porque é algo que eu vivi e eu vejo diversos colegas aí passando perrengue por conta dessa prova, então vou trazer um pouquinho para esse lado, mas eu quero que o doutor explane também as experiências. Às vezes é necessário você buscar um profissional, uma ajuda. Tem muita gente que tem preconceito, né, em relação de buscar o auxílio profissional de um terapeuta, fazer terapia. O que é a terapia, né? Quando buscar o auxílio profissional ou não? Aonde buscar? Se puder auxiliar e puder direcionar quem nos assiste. Olha, essa pergunta é fascinante porque atualmente eu trabalho com terapia, né? E eu lembro, eu cresci ouvindo essas coisas. Ah, terapia é pra louco, eu não sou louco, eu sei administrar as minhas emoções, aquela coisa toda. Me parece uma lógica, se você quebra o pé, você vai ao hospital procurar ajuda. Ele vai consertar seu pé. E se você não consegue, se você tem um conflito interno, vai ter um profissional que pode te auxiliar da mesma forma. Se você está quebrado por dentro, tem uma pessoa que estudou para te auxiliar. Terapia, essa palavra, é ajudar, é auxiliar. Terapia não é imposição. Ninguém impõe nada a ninguém, percebe? E sim, você ouve uma pessoa e oferece caminhos, mostra caminhos que a pessoa não está enxergando. Às vezes ela está com um aperto no peito, tem tudo, tudo. Está com a família dela, tem casa, tem o dinheiro, sai, vai passear um pouquinho, faz, tem tudo. E fala, por que eu tô com esse buraco dentro do meu peito? Por que eu tô com esse nó na garganta? Que se eu tenho tudo, por que está acontecendo isso? Horas, tem profissional que estudou para mostrar caminhos. E às vezes você tem tudo e está sentindo isso, você não enxerga caminho, você não vê solução. Você não vê solução. Tudo fica cinza. E o terapeuta, o que ele faz? Às vezes ele pega uma lanterninha e fala assim, opa, enxerga ali. Ah, ele mostra alternativas e você faça as melhores escolhas. Percebe? Só que nós não podemos confundir terapia, né? Eu sou terapeuta, não sou psicólogo. Eu não sou psicólogo, tá? Tem a psicoterapia, né? Tem os terapeutas e nós temos de andar juntos, sempre, uns conversando com o outro para a gente lidar com as nossas emoções da melhor forma, né? Essas crises de ansiedade, medos,
pânicos, fobias, traumas. E é isso aí. Eu trabalho com isso hoje. E aí também acredito que buscar realmente um profissional de gabarito, né, também, porque hora ou outra, como você falou, é um trabalho paralelo. Você vai precisar realmente de um outro profissional para poder auxiliar essa pessoa, esse cliente que busca, e assim também, às vezes, direcionar talvez para um especialista na parte psiquiátrica, porque precisa de uma medicação ou não, mas que nem todo mundo é igual a todo mundo, nem todo mundo está passando pelas mesmas situações. Por que eu digo isso? Tem se banalizado também até a questão hoje de algumas questões neurológicas, por exemplo, TDAH, né? Hoje tudo é TDAH, todo mundo tem déficit de atenção, mas às vezes não é, nem sempre é isso. E aí, o que fazer, como fazer, qual profissional que pode me ajudar? Uhum. Por exemplo, você fala assim, eu estou com TDAH, eu tenho TDAH. Legal. Eu não sou especialista em TDAH. Aí eu lhe pergunto, onde você viu, como você sabe? Ah, o Google. Não, aí não é fonte. É isso. Eu não sou especialista em TDAH. O que eu posso lhe auxiliar, farei de coração, com o que eu sei. A medicina chinesa. Vamos calibrar o coração, vamos harmonizar a mente, tal. Mas vai num profissional e você vai ser avaliado, profissional, um médico bonitinho, um psicólogo ali e tal, né, dependendo. Aí você vai buscar certinho, você vai fazer exame, vai ter seu diagnóstico, vai ser avaliado, tudo bonitinho. Eu não sou especialista nisso, então eu vou direcionar, percebe? Por exemplo, às vezes, pega uma pessoa com uma depressão profunda, legal? Claro que hoje, felizmente, né, eu posso auxiliá-la, ser soma para dar mais qualidade de vida para aquela pessoa à luz da medicina chinesa, com acupuntura tal, que ela é fantástica, né? Muito bem. Só que eu direciono, falar, você vai procura um psiquiatra, porque às vezes é caso de tomar remédio. A gente tem que andar juntos. Eu não posso, nós chamamos de terapia integrativa, não alternativa. Uma coisa não exclui a outra, e sim integra. A gente tem que andar juntos. Um ponto importante que você falou, profissional gabaritado, qualificado, buscar um profissional. Eu peço permissão já para falar sobre isso. Tem total abertura para falar, né? Fica tranquilo. Obrigado. Que é sem milímetro. Porque eu acho muito importante isso, cara. Eu acho realmente importante. Hoje eu estou na faculdade, né, de medicina chinesa, lá na Ebramec. Fiz minha formação lá de 2 anos, entrei na residência. Muito bem. Estou na docência e comecei minha graduação. Mais uma graduação. Falei, quer saber, eu vou começar do zero. Cara, eu associo a medicina chinesa a um game. 10 fases. Você chega na 10ª fase, abre mais 100. Chega na 100ª, abre 1000. Então é um universo infinito. Compreende? É muito estudo. Realmente muito, muito estudo. Muito bem. E tem o diretor-geral da faculdade, que é o professor Reginaldo, conhecido como Regis, é o meu mestre. Cara, a história do cara... o cara vai para a China direto, tem 25 anos estudando isso. Percebe? 25 anos estudando isso. Como que você faz um curso de 1 mês e sai aí? Ah, eu sei, eu sabe tudo, tal. Não tem como, cara. Não dá. O cara tá 25 anos buscando compreender, né, trazer ferramentas novas, aprendendo com os mestres, porque mestre e discípulo, é muito importante isso, cara. Uma pessoa que te conduza, uma pessoa séria para te conduzir é essencial numa jornada, né? Assim como você, aspas, quer se desenvolver a cada dia na advocacia, você tem que pegar um ninja da advocacia, se espelhar nessa pessoa para seguir. É uma trajetória, você tem que reverenciar essas pessoas. Agora, veja, o cara faz um curso de 1 semana e já sai. É perigoso isso. E é terapeuta, abre um consultório e... É perigoso. Eu, né, trabalho com isso, eu indico mesmo. Falo, olha, não sei, procure um profissional.
eu preciso mudar a minha alimentação, tal. Beleza, eu sei o básico do básico do básico do básico. Só que eu não sou especialista em dietoterapia chinesa. Então você vai procurar um terapeuta, dietoterapia chinesa, passe com ele, por favor. Eu não sei, porque uma comida errada pode te prejudicar. Uma comida errada pode te desgastar e prejudicar sua memória e você não consegue estudar. Percebe? Então eu acho que a gente tem que ser muito responsável. Eu gosto de utilizar um termo, uma frase, salvo engano de Jung. Quando você está diante de uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Só isso. Sem rótulo nenhum. Seja alma humana. Tem que ser honesto. Não sei, não tenho obrigação de saber. E pronto, acabou. Vamos lá. O que sei, sei. O que não sei, não sei. Perfeito. Doutor, temos um vídeo aqui para poder soltar novamente. Ô, Rodrigo, você pode soltar aquele vídeo, por gentileza? Ah, cara, aí é golpe baixo. Por que golpe Sabe baixo? por quê? Fala aí. Eu vou confessar uma coisa pra você. Fica que aí. Foi a primeira turma de medicina chinesa que eu dei. Essa foi a primeira aula, cara. Essa foi minha primeira aula de medicina chinesa. Minha primeira. Uma aluna, um rapaz da faculdade Ebramec gravou e fez uma postagem no Instagram. Aí eu repliquei. Eu falei, eu quero dar aula, cara, eu tenho necessidade disso. Aí eles me deram essa oportunidade. Eu me realizei, cara. Essa foi minha primeira aula na Ebramec. Minha primeira, de muitas, eu tenho certeza, cara, porque eu gosto de sala de aula. Você vê como é muito legal, cara. É muito legal isso. Legal. É de verdade, né? Mestre, fala um pouquinho pra gente como que você iniciou na parte de acupunturista e foi nessa linha da medicina chinesa. Legal. E o que ela contribui para quem lhe procura? Nossa Senhora. Olha, eu iniciei da medicina chinesa porque eu sou fascinado por terapias, tá? Eu sou fascinado. Eu atendia muito com programação neurolinguística, depois eu fiz um curso de medicina chinesa e bem rápido, assim, bem rápido. Aí eu apliquei a medicina chinesa. Muito bem. E os pacientes iam embora porque não tinha resultado. Obviamente que eu fiz esse curso novamente bem rápido e eu não sabia o porquê que os pacientes iam embora e eu não tinha resultado. Depois eu descobri. Porque eu não sabia o que estava fazendo. Não dá para você estudar bem rápido a medicina chinesa. É uma medicina milenar. Não dá para você estudar bem rápido. Eu entrei num conflito danado. Eu falei, será que eu estou enganando as pessoas? Síndrome do impostor. Eu entrei num conflito. Não fiquei bem. Parei de atender com medicina chinesa. Parei. Aí eu resolvi colocar em prática a PNL, né? Aí eu me trabalhando. Você fez o seu melhor? Sim. Você foi honesto? Sim. Então, eu fiz o meu melhor. Com as ferramentas com as ferramentas que eu tinha naquela época. Aí eu resolvi estudar a medicina chinesa verdadeiramente. Porque viu que não era suficiente. Não, imagina. Eu me senti uma molécula. Imagina. Aí eu fui estudar a medicina chinesa, encontrei a faculdade Ebramec. Eu falo muito porque eu tenho muito carinho e amor mesmo, sabe? Porque é a maior faculdade de medicina chinesa do Brasil. Só por isso, entendeu? O professor Reginaldo foi o primeiro brasileiro a ter doutorado na China. Então, um cara ninja. Ele realmente estuda até hoje. Aí eu falei, é aqui, cara. Tem ambulatório, né, pra gente... É aqui. E não para, é um curso muito longo, cara. É um curso muito longo. Se você não quiser parar de estudar nunca, essa é uma opção boa, entendeu? E a acupuntura?
Aí que acontece? A acupuntura é científico, né, cara? Assim, não é nada de colocar agulhinha, não existe. Agulhador, a gente fala assim, agulhador tem um monte, acupunturista, É outra história. colocar agulha é uma coisa, agora fazer um diagnóstico, colocar, né, saber o que tá fazendo, e a gente tá aprendendo, né? A gente tá aprendendo. Eu tenho dúvidas, nossa, o meu professor tira dúvida, a gente está em grupo de estudos, entendeu? Porque não é fácil, está diante de um ser humano ali com dores, e a acupuntura é realmente fascinante. E eu tô nesse mundo. Tem acupuntura, por exemplo, pós-AVC, ela é maravilhosa, né? As desarmonias emocionais, reumatologia, ortopedia, ginecologia, andrologia, oncologia, estética, só que cada um se especializa numa... Ó, especialista de novo. Entendeu? Ó, especialista. Ah, eu quero uma acupuntura para auxiliar no tratamento de câncer. Ah, beleza, então você vai procurar um camarada especialista nisso. Eu acho que aí tá o brilho, sabe? O brilho tá aí. Você ser muito honesto. Isso não quer dizer que você não deva. Aliás, você deve ter, né, esse pensamento crítico e pensar fora da caixa, porque, como o doutor falou, hora ou outra você vai precisar de profissionais que lhe auxiliam. Então, não é porque a acupuntura ela resolve até aquele, ou te auxilia em até determinado ponto, que você não vá procurar, por exemplo, deu o exemplo agora de quem está com câncer, de buscar um especialista oncológico, né? Isso, né, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Porque tem gente que ou é 8 ou é 80, né? E às vezes confunde também. Eu queria que o doutor discernisse aí pra gente a questão da medicina chinesa e espiritualidade, para poder discernir. Brilhante essa sua pergunta, porque o mestre Regis, ele não deixa... ele não conduz... Ele não... Como que ele não é legal a gente misturar as estações, porque cada um tem uma crença, percebe? Você pode ser ateu, você pode ser um bandista, budista, hinduísta, você não pode misturar as estações, porque a medicina chinesa é científico, é uma ciência, percebe? Tem estudos científicos, artigos científicos, né? E ela anda muito bem, por sinal, com a medicina alopática. Uma pessoa com pressão alta, por exemplo, ela vai tomar remédio de pressão, mas pode fazer um protocolo de acupuntura. Percebe? Uma pessoa, por exemplo, com a parte oncológica, ela vai fazer a químio, que é necessária, mas ela vai trabalhar com a acupuntura também. Então, a gente não pode misturar as estações. Quando você começa a misturar as estações, aí já começa... Como, por exemplo, às vezes o camarada nos procura, vamos imaginar, o camarada nos procura com problemas emocionais e uma ansiedade forte. Aí você vai analisá-lo através de uma palpação, de uma ausculta e olfação, percebe? De um bom interrogatório, de uma boa inspeção de pulso, uma boa inspeção de língua, que são formas de avaliação. E você detecta que realmente ele está com ansiedade em decorrência de uma agitação do coração e um problema do fígado. Exemplo. Legal? Você vai tratar o coração e fígado. Pouco importa a minha crença. Agora, se eu misturar as estações, eu posso... Nossa, isso é espiritual. Nossa, está frequentando ambientes, estão te deixando agitado. Nossa, obsessores, eu não sei, é crença de cada um. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você não pode misturar. Percebe? Não pode misturar as estações, isso é muito importante. Porque senão você não faz nem uma coisa, nem outra. É possível ele sair de uma sessão, assim como ele sai do trabalho e vai para a igreja dele, é possível ele sair de uma sessão de medicina chinesa e ir para a igreja dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É água e vinho. Percebe? Que a gente não tem dogma.
não tem dogma, misticismo, não tem nada disso. É possível as pessoas que criam isso tudo. Agora, a pessoa que não entra profundamente, resolve mergulhar no estudo, ela pode mistificar muitas coisas. Isso não é bem-vindo. Não é nada bem-vindo. Você não trata, acaba não tratando. E é o que a gente vê hoje em dia na maioria da nossa sociedade, né? Essa questão partidária, política ou espiritual, a intolerância, né? Te limita demais, né? Te limita demais conhecer novas coisas, conhecer novas pessoas, se desenvolver. E eu acho que a PNL, a questão da própria medicina chinesa, onde você consegue realmente, acho que também se conhecer para poder, antes de querer ajudar a vida de alguém, fazer uma autoavaliação. Eu acho que mudar, né? Virar a chave. Seria isso? Porque, veja bem, não adianta você falar com uma pessoa que ela não está afim de ouvir. Não adianta. É a mesma coisa 2 touros numa arena, entendeu? Vão dar cabeçada e os 2 vão se machucar. Por quê? Porque ele não tá afim de trocar ideia. Ele quer dar cabeçada, entendeu? Então, se ele quer dar cabeçada, nem entra na arena. Entendeu? Perfeito. Agora, a pessoa que está disposta a te ouvir e sair da mentira, que é muita mentira publicada, rede social, é muita informação, entendeu? Você fica assim, exaurido de tanta informação, quer mamar da mentira e ficar no sofá dela, no conformismo, não dá para dialogar, cara, porque ela não tá afim de ouvir a verdade. É igual aquela ideia aquela historinha do mendigo, né? Ele tem muita fome, ele tá com muita dificuldade e tal, e ele está sonhando que ele é rei, que ele tem uma boa vida, comida fartura, né? Uma roupa cheirosa, num bom ambiente. Ele está sonhando. Aí uma pessoa chega, cutuca e fala: olha, acorda, você está sonhando. Ele fala: eu sei que eu estou sonhando, mas está muito cômodo, eu não quero sair daqui. Então tem gente que não quer sair, entendeu? Então é legal ter uma mente aberta para a gente aprender com o próximo. Se autodesenvolver, né, também, né? Pensar fora da caixa, né? Eu falo isso porque eu tô relacionando desde lá de que a gente iniciou o nosso bate-papo, falando até a questão do direito criminal, né? Muita coisa é enxertado, né, na gente em relação pau no réu, né? Mas é tão difícil também julgar porque a gente não passou o que ele passou, né? A gente não teve o mesmo aprendizado ou as mesmas oportunidades, então não cabe a gente. É assim também na vida em determinadas situações também, por isso que eu trouxe nessa linha cronológica. Legal. É legal você ter falado isso, porque pode ser polêmico o que eu vou falar agora, né? Mas eu não estou preocupado, né? Porque Aqui é sem assim. milindre. Eu não estou preocupado porque certa vez eu advoguei, isso foi acho que no ano 2009, 2008, não me recordo, de um rapaz que foi preso por tráfico de drogas. Morador de periferia, a realidade dele era, nunca tinha estudado, 18 anos, nunca tinha estudado, a realidade dele é sair de casa e encontrar, às vezes, cadáver ao longo do percurso, entendeu? A realidade dele é lidar com ser vítima de preconceito, a realidade dele é não ter dinheiro para nada, que o pai foi assassinado, a mãe tinha que... É uma desgraça, entendeu? Uma vida difícil. E ele enveredou pro crime. Agora, quem sou eu para falar, para julgar o cara? Justifica ele entrar? Não. Né? A escolha é dele, percebe? Ele vai ter uma consequência. Por quê? Simples. Se violou a lei, ele vai ter que pagar por isso. Tem uma sanção, tem uma lei falando que você não pode vender drogas. Escolheu vender drogas, tem uma pena. Agora, objetivamente, você tem que puni-lo. Agora, quem sou eu? Você não pode fazer isso? Eu, se fosse você, faria. Eu não sou o cara, então não vou falar. Então, às vezes a gente perde muito tempo e muita energia querendo justificar o injustificável, sabe? A gente nunca vai sentir o que o outro sente. Nunca vai sentir o que o outro sente. E a gente quer estar no controle de tudo.
Verdade. A gente não tem o controle nem do nosso garfo. Às vezes come a mais e fica empanzinado. E quer ter o controle do comportamento humano. Isso é insanidade. Eu penso muito, você não pode ajudar, né? Não atrapalha, né, velho? Né? Essa é a realidade. Doutor, em referente à hipnoterapia, o que o doutor tem para falar sobre? Ah, cara, a hipnoterapia foi uma fase da vida, da parte terapêutica, né? Eu comecei, depois da programação neurolinguística, da formação de programação neurolinguística, eu fiz um curso de hipnoterapia. Ou seja, é a terapia com emprego da hipnose. Você vai falar, nossa, que coisa esquisita, hipnose. Aí você lembra daquela ideia, né? Nossa, o cara vai te hipnotizar, você vai comer cebola e falar que é mexerica. Você já sei lá. pensa, bem dormido, já pensa, né? Já Tira? pensa naquelas coisas lá, né? E não é, aquilo é hipnose de palco, entretenimento, tal. Hipnoterapia é muito interessante, porque quando uma pessoa relaxa, ela entra num estado alterado de consciência, você, através de sugestões, né, metáforas, você consegue ressignificar alguma coisa, percebe? Você consegue auxiliá-la, perdão. Ou seja, uma hipnose é terapêutica, não é manipuladora. Perfeito. É terapêutico. Você fala, poxa, eu estou com um conflito. Relaxa um pouco, vamos ressignificar, vamos encontrar soluções, entendeu? Eu acho que essa é a ideia, né? A gente tem que tomar cuidado com esse nome, tá? Tem que tomar cuidado para não deturpar Não deturpar o conceito. algo tão profundo, né? Perfeito. Algo tão profundo. Hoje, o Rodrigo Castelo, quem busca o auxílio, um atendimento terapêutico ou na parte de PNL, medicina chinesa, o doutor atende aonde? Eu atendo na região do Ipiranga, São Paulo, né? Ipiranga, São Paulo, e atendo na Bresser Moka, dentro da faculdade onde eu escolhi me desenvolver na medicina chinesa. Atendo lá também. Perfeito. Doutor, nós já estamos encaminhando para o final, já passa muito rápido. Meu, é um bate-papo enriquecedor. Tem muita coisa ainda para a gente poder conversar. Eu só vou fazer aqui mais algumas perguntas e depois eu quero saber, quem quiser saber mais sobre inteligência emocional, como que pode estar fazendo para poder ter essa enxurrada de informação que o doutor tem para poder passar e contribuir, melhorar, principalmente para aquela pessoa que tecnicamente consegue se desempenhar, que está bem, mas assim, não consegue se controlar. A exemplo, o exame de ordem. Sim, sim. Mestre, hoje o Rodrigo Castelo se sente realizado? Pra caramba. Sente-se realizado. Eu vivo a melhor fase da minha vida. Perrengue financeiro. Mas melhor fase da minha vida. Melhor, assim. Eu tô feliz. Eu saí de casa feliz, cara. Perfeito. Feliz. Que o doutor almeja para o futuro? Almeja? Continuar caminhando. Não sei, não tenho controle de futuro. Continuar caminhando. Não sofro por ansiedade, eu vivo o presente. A ansiedade eu tenho. Ansiedade controlada eu tenho. Ansiedade controlada, acho que todo mundo tem, né? E é muito rica, porque a ansiedade controlada é uma pílula motivadora. Agora, aquela ansiedade que descalibra, tal, que patológica, aí é complicado, entendeu? Agora, o meu propósito de vida é continuar vivendo da melhor forma. Agora, o meu propósito financeiro, o meu propósito profissional, sei lá, me desenvolver na arte da medicina chinesa. Eu escolhi isso para minha vida, eu não quero parar de estudar. Não quero, cara. Para poder continuar ajudando pessoas. Sim, eu acho que esse é o caminho, né, cara? É uma troca, entendeu? Se você pudesse voltar 20 anos atrás, mudaria o que no Rodrigo Castelo? Nada. Passaria tudo de novo, novamente? Tudo. Se eu mudasse, tivesse a possibilidade de mudar uma única vírgula, menos de 1 minuto da minha vida no passado, eu não estaria aqui agora. Perfeito. Então sou quem sou hoje graças ao meu passado, cara. Eu tenho história. E eu sou grato à minha história. De boaça. Sou grato à minha história. Sou eu sem medo de ser feliz. É isso aí, pessoal. No dia 30 e 31 de agosto, né? ADV do Zero.
Dr. Rodrigo Castelo vai estar com a gente também aí, vai estar finalizando, fechando o evento e vai estar contribuindo aí com a gente. Vai falar um pouco do que, mestre? Fala aí pra gente. Puta, cara, é tão legal, porque lá vão ter palestras, né? Palestras com doutores. Aí que bonito, especialistas, isso é profissionais, promotor, advogado. É muito importante, gente, na carreira jurídica isso, né? Você tem que estar entre essas pessoas se você quer se desenvolver nisso. Muito legal. Você pode comer um código penal, um código civil, código tributário, código do raio. Você decorou tudo de tudo, você é o expert, o top da galáxia. Mas se você não controlar suas emoções de pânico, depressão, ansiedade, fobia, medo, como lidar com tudo isso? Então, cara, eu trabalho com isso, cara. Dia 31, então, inteligência emocional da DV0. Só que na prática mesmo, sabe? O que eu posso? Nada de muita teoria. O que eu posso fazer no meu dia a dia para saber lidar num concurso público, fazer meu exame de ordem com mais tranquilidade e para lidar com as minhas emoções de uma forma mais lúcida, né? Sem muito ruído. E é isso que nós vamos bater um papo, de forma de boa, sem muito frufru. Eu acho que é essa a ideia, cara. Perfeito. E eu agradeço pelo convite desse evento. Nós que agradecemos, eu que fico feliz do doutor ter vindo aqui e tá podendo contribuir aqui com o nosso público que nos assiste. Tem muitas pessoas que precisam realmente de um entendimento, de pensar fora da caixa em relação a muita coisa e trazer uma pessoa que realmente transmita algo de uma maneira genuína e verdadeira e com conhecimento é importante, e essa a proposta do nosso podcast e dessa mentoria também que vai rolar dia 30 e 31, né? Então, abrir a sua mente, mostrar que, assim, nem tudo tá perdido se você não passou no exame de ordem, tem muita coisa no direito, né, que você pode utilizar ainda o seu diploma, mesmo sem sendo advogado, ou você pode ser muito bom tecnicamente, mas igual o doutor falou, nada vale se emocionalmente você não estiver bem ou equilibrado. Sim. Não é isso? Só concluindo, complementando, talvez, essa é a justiça, ó. E antes de você trabalhar na justiça, seja justo com você mesmo. Seja justo com as suas emoções, com os seus conflitos. E não deixa a justiça ficar de olho muito aberto. Não se corrompa internamente. Você está com conflito, não minta para você. Lute e resolva o seu conflito. Seja justo. A justiça vem de dentro e depois você consegue externalizá-la lá dentro, lá fora. É de dentro para fora. Então seja justo sempre. E eu super te desejo o melhor, nada além do melhor. E saiba que determinadas situações, talvez, sozinho você realmente não consiga ir adiante. E às vezes precisa gritar por ajuda, tá? Então, obrigado a você que ficou aqui até agora conosco. Obrigado a você que nos acompanha, nos assiste. Um forte abraço, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.